Boa noite, pessoal. Mais uma vez reunindo com vocês para falar mais um pouquinho sobre estratégias para o emagrecimento sem sofrimento. Hoje estou dando início a um desafio via WhatsApp e esse desafio ele é um start para quem está querendo emagrecer, né? É para dar um início mesmo, uma guinada ali, com dicas, com estratégias de emagrecimento, utilizando da PNL para o emagrecimento. O título do desafio é Emagrecimento sem Sofrimento, e isso não é por um acaso, porque pela primeira vez na minha vida eu estou emagrecendo sem sofrimento. Oi, Afonso, tamo junto, né? Pela primeira vez na minha vida estou emagrecendo sem sofrimento. E esse título é para chamar a atenção das pessoas, porque essa semana nós tivemos, né, uma triste notícia nas redes sociais da pessoa que utilizava de chás compostos para eliminar a barriga, eliminar a gordura, e a gente sabe que não existe chás milagrosos, não existe pílula milagrosa, não existe mágica no emagrecimento. Existe sim mudança de hábito, mudança de mentalidade, e é isso que é importante, a gente estar ciente. E com o processo da PNL, né, com a reprogramação mental, isso é possível. A pessoa, ela começa a emagrecer com leveza, né? Eu já contei em outras lives a minha batalha, que era uma batalha contra a balança, se deu por 12 anos da minha vida. Chegava a perder peso, porque depois eu encontrava de novo, né? Então eu só perdia. E depois que eu conheci a PNL e trouxe as vantagens da PNL para a minha vida, eu mudei o mapa da minha mente, eu mudei meu mapa mental, eu aprendi a alimentar de forma saudável, a ter hábitos diferentes para a alimentação, a ter a balança como minha amiga, minha aliada no meu processo, a procurar outros meios de medidas, né? No caso, aferindo medidas do corpo para ter consciência de que quando não elimino peso é porque o corpo está adaptando. Então a gente vai aprendendo a conviver, a gente vai aprendendo a esse processo, né? A entender este processo. E o mais interessante do emagrecimento através da PNL é a transformação que traz para nossas vidas. E aí o emagrecimento passa a ser uma situação coadjuvante, tipo isso. As mudanças são tantas na saúde, nas atitudes, na forma de ver o mundo, que a gente acaba levando o emagrecimento de forma leve, natural, saudável, e ele acontece, ele vai acontecendo. Então isso assim é o fundamental de se entender, que ele vai acontecer. No desafio Emagrecimento sem Sofrimento, eu listei algumas dores pelas quais eu passava, né? E que eu quero ajudar as pessoas que estão fazendo esse desafio a se ver livre delas também. A principal era o efeito sanfona. Como eu falei, 12 anos batalhando num processo, sem sucesso, porque o peso voltava. E aí a gente denomina isso como efeito sanfona, né? Então, a primeira dor que eu tinha no meu processo de emagrecimento era o efeito sanfona. E
através da reprogramação mental, através do processo de coaching, a gente consegue lidar com essa situação e a gente consegue lidar de tal forma que a situação some. E aí sim, a gente começa a eliminar peso, porque o peso vai embora e não volta mais. A segunda dor que eu passava durante o processo anterior de emagrecimento eram as janelas de desmotivação. Começava muito motivada, animada, fazendo um novo processo, uma nova forma de alimentar, né, uma nova dieta, que na época era dieta, e com uma semana, 2, eliminava um pouco de peso, ficava super motivada, super animada, e daí a pouco começava a vir os bloqueios, não eliminando peso mais, e aí vinham as janelas de desmotivação, vinham os momentos de não querer continuar, e eu não sabia lidar com isso. Né? Hoje, com a inteligência emocional que eu adquiri com a PNL, eu sei lidar com isso e é isso que eu vou oferecer para as pessoas que estão no desafio também. E a terceira dor que eu passava por ela e fui descobrir recentemente que era um sabotador, além de tudo, é a procrastinação. A minha procrastinação era do tipo de querer acumular muitas tarefas e não dar conta de todas. E não dando conta de uma, ficava empurrando com a barriga outras por conta daquela que ficava ali e eu não conseguia fazer. Então, a terceira dor que eu vou trabalhar com as pessoas que estão no meu desafio é a procrastinação. Então, são essas 3 dores que estaremos trabalhando no decorrer dessa semana, esses 7 dias. O efeito sanfona, as desmotivações, as janelas de desmotivação e a procrastinação. Trabalhando essas 3 dores, a pessoa ela já vai sair dali desse desafio com uma nova visão de emagrecimento. Já vai começar a entender, já vai começar a perceber que o emagrecimento ele pode ser leve, ele pode ser simples, ele pode ser de forma natural e acontecer, simplesmente acontecer. O objetivo desse desafio, né, é reprogramar a mente para que a pessoa não procrastine mais o seu emagrecimento. Então, nós teremos atividades com a reprogramação mental, trabalhando o pilar da PNL, né? Trabalhando esse conceito de dentro da PNL. A promessa é você emagrecer até 1 quilo nesses 7 dias, pelo menos. Pelo menos. Por quê? Com as mudanças de hábitos, automaticamente a gente já elimina peso. Então, a pessoa vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Quando eu iniciei o meu processo, na primeira semana foram 2 quilos tranquilamente. Quando eu assustei, já tinham ido 2 quilos. Tem pessoas que dão relato de 3, de 4, nos 15 primeiros dias, né? Então, é uma promessa que em uma semana você consegue eliminar até 1 quilo ou mais de 1 quilo, pelo menos 1 quilo, né? E teremos surpresas, porque vai variar de pessoa para pessoa, isso eu tenho certeza. Nós teremos 7 atividades, uma por dia da semana do desafio. Na primeira atividade, que é a que eu vou soltar hoje às 19 horas para o pessoal do desafio, ainda dá tempo, quem se inscrever no desafio até às 19 horas ainda dá tempo de começar e ter essa oportunidade, né, de participar conosco lá. Na primeira dinâmica, que é a de hoje, a pessoa vai ter a clareza de quem ela é hoje. Ela vai descrever para ela própria o seu cenário atual, como ela está hoje, tá? No segundo exercício, que é o de amanhã, segundo dia, nós vamos atrás da clareza do que ela quer. Qual o cenário desejado? Como ela quer se ver?
No terceiro dia, nós vamos trabalhar a importância da água para o processo de emagrecimento. E nesse dia, a gente também vai trabalhar um áudio de autoimagem. No primeiro dia, um áudio da água, o áudio da água, que é a nossa âncora no nosso emagrecimento. No quarto dia, a gente vai trabalhar pequenas mudanças, pequenos hábitos que devem ser feitos que atrapalham o nosso processo de emagrecimento. A pessoa vai investigar o que ela faz de errado e o que ela precisa mudar. E ali nós vamos fazer um mapa de como mudar isso. Esse levantamento é a própria pessoa que vai estar fazendo e determinando o que ela acha que ela está fazendo de errado, né? No quinto dia do desafio, nós vamos trabalhar a forma de se valorizar, se amar mais, se elogiar mais, se entender, se conhecer, né? Então, esse quinto dia, nós vamos trabalhar esse exercício. No sexto dia, nós vamos fazer um desafio para quem estiver participando. Esse desafio vai ser a pessoa, ela não se movimenta, ela vai aprender, vai começar a se movimentar de alguma forma. Então, ela vai escolher uma forma de se movimentar para ela sair do sedentarismo. E nesse dia, a gente vai trabalhar um áudio também para a pessoa parar de procrastinar, um áudio motivacional. E no sétimo dia, né, a gente vai estar aí com tudo pronto para a nossa nova vida, a nossa nova forma de ver, de entender como é o nosso processo de emagrecimento, com o tema mente sã, corpo são. E aí nesse dia as pessoas mesmo já vão estar traçando as suas metas, tudo que elas devem fazer de mudança, para que o emagrecimento realmente ocorra de forma sem sofrimento. Então é isso, gente, o emagrecimento sem sofrimento, ele vai se dar nesse período de uma semana, com a possibilidade de prorrogação. Aí vai depender de cada participante, de querer ou não querer participar, da continuação, né? Só com esses 7 dias a pessoa já vai ter uma boa noção de como dar um processo de emagrecimento, como adaptar a sua vida e daí para frente levar dessa forma, de forma que vai conseguir emagrecer. Ela já tem condições de direcionar o seu emagrecimento. Mas nós temos outras ferramentas e essas ferramentas elas serão trabalhadas no decorrer e depois também, né? Então esse trabalho de coaching, né, que a gente faz através da PNL é um trabalho individual, ele pode ser de forma coletiva, mas a gente sabe que cada pessoa tem a sua individualidade. Então essa semana é uma prova do que pode ser feito, a pessoa experimentar, ter o gostinho ali do que ela pode ganhar, quais os benefícios que ela pode trazer para a vida dela através da PNL, através de um processo de coaching, tá? Então, essa semana eu estarei trabalhando com a minha turminha lá no Desafio Emagrecimento Sem Sofrimento. Quem quiser indicar para alguém, ainda dá tempo, a pessoa pode se inscrever, tá? São pouquíssimas vagas, então a pessoa teria que correr para se inscrever até mais tardar amanhã às 19 horas, porque aí quando eu soltar o segundo desafio já não tem jeito mais, porque a pessoa já perdeu o primeiro e aí vai ficar atrasada, né? Não vai conseguir aproveitar o máximo do desafio, é uma sequência, tem que ser trabalhado nessa forma, nessa sequência, mas virão outros, isso não é o problema. Agradeço a participação de vocês, adoro estar com vocês sempre. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu processo de emagrecimento. Para mim, está sendo o melhor processo de emagrecimento da minha vida. A Aninha tá falando aqui, é incrível e realmente transformador, porque emagrece primeiro a mente. Muito, isso mesmo. A gente muda, né, a nossa mente, a nossa mentalidade,
E depois o processo ele vem de forma natural, quando a gente já está emagrecendo, né? Comigo foi assim. Claro que a gente vai dando alguns ajustes, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com o nosso corpo, a gente vai aprendendo ali com a nossa mente, com a transformação que vai acontecendo, né? Para quem não sabe ainda da minha história, foram 12 anos lutando mesmo contra a balança. E o que acontece? Ela passou a ser minha inimiga mesmo. Eu não podia falar de balança, não podia ouvir falar de balança. E com isso, com o passar do tempo, a gente vai mudando hábitos para nos privar de ver que estamos engordando, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu adaptei a usar calça leg e blusa larga. Por que isso? Porque da mesma forma que ela veste um M, ela veste um GG, né? Da mesma forma que você compra uma calça leg GG e veste o GG, ela vai vestir um G3, um G4. E assim você vai mascarando o seu engordar. E foi isso que eu fiz. Eu fui mascarando o meu engordar. Porque a roupa não mudava, né? Eu mudava, mas a roupa não mudava. E a balança era minha inimiga, então eu não subia numa balança. Mesmo eu fazendo os processos e tudo de emagrecimento através de medicamento, através de outros meios de emagrecer, né? Como no caso, eu já fiz crossfit, eu já fiz pilates, chegava até a emagrecer, só que eu passava pelas janelas de desmotivação e acabava largando, né? Então, é muito, muito importante a gente se conhecer. E eu não me conhecia, e eu me escondia atrás da minha gordura, né? Era como se fosse uma proteção. Não sei. No decorrer dos anos eu fui engorda, emagrece. Aí emagrecia, era como se fosse um elástico. Quando soltava, voltava pegando um pouquinho mais. E assim foram durante 12 anos. Quando eu conheci a PNL, eu já tinha me desiludido. Tipo assim, eu tenho que aceitar a minha natureza de pessoa gorda. Por que ficar lutando contra essa natureza? Eu tinha colocado essa crença, me limitando ainda mais a emagrecer, né? Só que aí eu conheci a PNL, eu conheci um processo de emagrecimento que utilizava a PNL. E na primeira semana que eu utilizei esse processo de emagrecimento, eu eliminei 2 quilos. E aí eu comecei a entender que a mudança da mentalidade era o mais importante. Não era sofrer comendo cada vez menos. E hoje, gente, eu falo emagrecimento sem sofrimento, por isso eu como as coisas que me dão vontade. Só que eu aprendi a comer. Eu entendo hoje o que eu posso comer que vai me beneficiar e o que eu não posso, porque aquilo ali vai atrapalhar o meu organismo. Então, a gente vai trabalhando a inteligência emocional para que a gente entenda como o alimento funciona dentro do nosso organismo e assim a gente vai se transformando de dentro para fora. E quando começa a ficar visível é porque a gente já transformou praticamente tudo que tinha que transformar por dentro. E é como a nossa colega Aninha falou, é a mudança da mente primeiro. Trocar a mente de gordo pela mente de magro. Entender o que é importante no seu processo, o que você precisa fazer. Hoje eu falo que eu não sou uma pessoa mais que consegue ficar sem um exercício físico. E eu era totalmente sedentária. O sedentarismo, além de ser sedentária, eu tinha pavor de imaginar que eu tinha que fazer uma atividade física. Fazia,
Mas tipo assim, quando você já vai pra academia falando, pelo amor de Deus, hoje é dia de academia. Pelo amor de Deus, lá vai eu hoje para aquela CrossFit de novo. E aí você não aproveita o momento e aquilo ali vira um sofrimento na sua vida. E você não curte o momento e você não aproveita o momento. E não vai te dar prazer. Um dos fatores que o emagrecimento vira um sucesso e fica uma forma leve é o prazer que você ganha com isso. Prazer em se alimentar bem, prazer em fazer uma atividade física, prazer em saber que você está num momento ali curtindo, interagindo com a natureza. É sentir prazer com isso, ao invés de sentir prazer com a comida. Porque antes o que me dava prazer era comer um prato com doce, era comer um prato de salgado frito, era às vezes tomar um copo de refrigerante. Era isso que me dava prazer. Na questão, né, entre o alimento e a atividade física. A atividade física era sofrimento. Comer saudável, então, passava mês e entrava mês sem pôr uma salada no prato. Esses dias para trás, há um tempo para trás, uns 15, 20 dias para trás, eu superei a minha aversão à berinjela. Era uma aversão que eu tinha. Falava de berinjela, eu já torcia o nariz. Eu fiz uma lasanha de berinjela. Eu fiz. E comi. E tô com a boca até salivando, só de pensar na berinjela. Milagres da PNL. Milagres da PNL. E foi natural, eu não me forcei a comer. Eu simplesmente amanheci um dia, fui fazer uma feira, passei pela berinjela e trouxe para casa. Falei, vou levar. Por quê? Porque eu me desafio. Eu desafiei a mim e deu certo. Eu gostei. Hoje eu tomo água de berinjela com limão e é maravilhoso, é uma delícia. Água saborizada com a berinjela e limão. E a lasanha de berinjela, que foi até minha irmã, que também está no processo, me ensinou a fazer e fica uma delícia. E aí você vai se surpreendendo como que cada vez mais você vai tomando escolhas diferentes para sua vida, escolhas naturais, escolhas saudáveis. E isso te muda, isso te transforma. A saúde que a gente ganha, gente, não tem preço. O emagrecimento ele vem tão natural porque você já mudou por dentro. Você já mudou por dentro, você já está saudável por dentro. E aí começa a refletir por fora. E nesse meu processo, eu já alcancei 14 quilos eliminados. Um pouquinho mais de um ano. 14 quilos eliminados. Eu aumentei a minha meta um pouquinho agora para 2 quilos por mês. Eu estava em 1 quilo por mês, eu aumentei para 2 quilos. Em 15 dias eu já eliminei 1 quilo. Então vai de acordo com o processo da pessoa. Eu não estou com pressa. Por que eu não estou com pressa? Porque eu quero eliminar peso de forma saudável, leve. Para quando acontecer, eu alcançar minha meta, meu corpo não pensar mais daquela Isabel de 1 ano atrás, de 1 ano e meio atrás. Eu poderia acelerar o meu processo, mas eu não quero, eu quero ir devagar. Então até isso, você toma conta, você passa a ter controle do seu processo. E não o contrário. Não é proibindo alimentos que você emagrece. Esses dias eu estava conversando com uma coach que ela achou que tinha que eliminar alimentos, que ela tinha que evitar alguns alimentos. E ela começou a ficar apavorada, ansiosa, porque ela tinha que eliminar alimentos. E aí eu fui explicar para ela, não, esse processo você não precisa se privar de comer o que você gosta. Você vai reduzir as quantidades. Mas você não precisa se privar de comer o que você gosta. A única coisa que a gente pede, né, a pessoa, que isso é óbvio, é a questão do açúcar e da farinha branca, que são 2 componentes que incham a gente.
Se você sabe que faz mal, todo mundo na internet sabe que faz mal, a gente não precisa ser médico para saber que faz mal. Se a gente sabe que faz mal, para que vai colocar uma coisa que faz mal no seu dia a dia? Né? Para que isso? Então a gente orienta, mas não quer dizer que é proibido. Tem pessoas que eliminam peso comendo doce, comendo açaí, comendo paçoca. A gente tem casos da pessoa comendo paçoca. Boa noite, Iris. E assim vai. Entende? De cintura, de circunferência. Eu eliminei 28 centímetros. E eu fui descobrir que 28 centímetros de circunferência, gente, é o dobro em gordura. Eu tô muito feliz. Eu de 106 quilos, hoje eu estou com 92 quilos. Eu tô muito feliz. Meu processo ainda continua. Eu sei que continua. Mas eu já estou, assim, valorizando cada grama, cada centímetro eliminado. Por quê? Porque quando dava um ano, mais ou menos, que eu estava no processo, eu já estava engordando de novo. E dessa vez não está acontecendo isso. E não vai acontecer porque eu não sou a mesma Isabel de antes. Eu não sou aquela Isabel de 1 ano e 3 meses atrás. Porque eu mudei a minha mente, eu mudei o mapa da minha vida. Eu mudei o mapa mental. Hoje eu entendo o que é bom e o que é ruim para mim. E pesquiso cada vez mais o que pode e o que não pode me ajudar no meu processo de emagrecimento. Estou muito feliz, muito contente. Eu sou outra pessoa. Essa parte do valorizar-se, elogiar-se mais, levantar a sua estima, vibrar ter uma vibração emocional maior, mais elevada, vibrar na gratidão, na aceitação e assim vai. Parar de sentir culpa quando come um alimento que não pode, porque não existe não poder. Não existe não poder. Então, esse é o processo do emagrecimento sem sofrimento, do desafio que eu estou lançando essa semana. E que eu estou dando abertura nele às 19 horas de hoje. E as pessoas que estão comigo nesse desafio, elas vão aprender e elas vão entender a importância de se valorizar, a importância dessa mudança de mentalidade para o seu emagrecimento. Gente, gratidão por vocês estarem aqui hoje comigo, porque vocês me dão força para continuar. Esses dias eu agradeci os meus 250 seguidores que eu já alcancei. Por que eu agradeci? Porque eu não faço só por mim. A minha missão de vida hoje é transformar vidas. Porque a minha foi transformada. A minha vida, o meu sofrimento do emagrecimento foi transformado com a PNL. E eu quero levar essa transformação a muitas pessoas. Quantas eu consegui alcançar? Quantas eu consegui alcançar? Por isso ontem eu agradeci imensamente aos meus 250 seguidores, as pessoas que estão confiando no meu trabalho e que me acompanham no meu processo, porque eu ainda estou no processo. Quando eu alcançar minha meta, eu vou continuar ajudando as pessoas a alcançarem as metas delas também. Então é isso, gente. Gratidão imensa por vocês estarem sempre aqui me apoiando, quem está aqui hoje, quem está assistindo gravado, gratidão imensa também, porque é sinal que confia no meu trabalho e acredita que posso ajudar um pouquinho. A minha intenção é ajudar muito mais pessoas. Então, se você puder compartilhar essa live com quem você acha que precisa, eu agradeço imensamente, porque vou estar mandando essa mensagem para essa pessoa. E ainda dá tempo de eu ajudar essa pessoa. Obrigado, Josemi. Obrigado, Rosiane. Obrigado, Iris, pela presença.
Maricele, Afonso, Tânia, Lu Belíssimo, Ana. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço imensamente. Boa noite a todos e até a próxima semana. Beijos.